nós já estamos de volta com o Cotidiano para todo o Brasil. Dúvidas, reclamações, sugestões, mande para a gente comunicação@redngt.com.br, que a nossa produção está lá na nossa caixa de entrada esperando, claro, a sua participação. Hoje eu recebo o nosso coach, o Diogo Hudson, diretamente aqui, trazendo esclarecendo um pouco das nossas dúvidas quando o assunto é carreira profissional em momentos de crise, né? É de fato um paradoxo, né? Você se tentar especializar no momento em que você está com tanto medo, né? É você sair um pouco da toca e ao mesmo tempo você querer entrar por causa do medo. Tinha feito uma pergunta para você no último bloco, que era a seguinte: as pessoas, devido à zona de conforto, elas acabam deixando de aprimorar o lado profissional. Eu digo até mesmo, além da zona de conforto, eu digo com relação a tempo. Hoje está tudo muito difícil. Você acorda às 6 horas da manhã, você fica 3 horas no trânsito, você trabalha o dia inteiro, você volta, pega mais 3 horas de trânsito, você chega em casa, você tem que fazer a janta, você tem que ver seu filho, você vê que está tudo certo, tem que pagar a conta. Acabou o dia, acabou a semana, final de semana você não vai querer tocar em nada porque você só quer descansar. Como é que eu faço? Isso é uma pergunta tanto para as pessoas que estão empregadas e quanto para os empregados. Como é que eu faço para aprimorar o meu lado profissional? Tudo na vida são escolhas. Nós escolhemos tudo isso. Tudo faz parte da nossa escolha e da nossa responsabilidade. Sim. Então, o que a gente pode fazer para se atualizar? Você falou que é normal e comum, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas levam muito tempo para ir até o trabalho. Sim. Hoje em dia é mais do que simples e muitas das vezes gratuito você baixar um audiobook. Então você pode, nesse período, colocar um fone e estudar. Você pode ler um livro durante esse período. Quando você chega em casa, se você não faz nada de estudo, você pode gradativamente colocar pequenas doses. Você lê um dia um parágrafo, no dia seguinte você lê uma página, no outro dia você lê 3 páginas e gradativamente você vai aumentando isso. Teoricamente é lindo o que você está falando, mas eu digo na prática, como que eu vou fazer com que esse livro que eu tenha lido pese no meu currículo? Ou pese, por exemplo, na minha imagem que eu tenho na empresa que eu trabalho? Na verdade assim, o conhecimento amplia a consciência. Sim. Então, qualquer tipo de conhecimento, uma viagem que você faça, um filme que você veja, uma peça de teatro, um livro que você lê, isso vai te influenciar no teu dia a dia profissional, no teu dia a dia pessoal. Quando você fala em ampliar currículo, na verdade eu falo que o mundo de hoje não é um mundo de currículos, é um mundo de projetos. Porque se você chega até uma pessoa que pode influenciar a tua vida e você entrega um currículo na mão dela, provavelmente naquele mesmo dia ela já deve ter recebido pelo menos uns 300, 500 currículos. Mas quando você projeta alguma coisa para uma pessoa que é influente e através desse projeto, isso pode gerar retorno financeiro, isso pode gerar retorno institucional, isso pode gerar uma nova mudança naquela empresa, naquele lugar, essa pessoa passa a te olhar de uma outra forma, com um outro foco. Só que a maioria das pessoas coloca o currículo em um monte de lugar e, na verdade, fica de braços cruzados. Achando que vai chegar a oportunidade dos sonhos. Aguardando que o RH daquela empresa vai bater na porta dela. E, na verdade, tem que ser exatamente ao contrário. Por exemplo, se a pessoa é um estagiário, ela pode criar um projeto e pesquisar uma empresa. E ir até essa empresa e olhar o que a empresa está fazendo e conversar com as pessoas lá da empresa. E falar, eu estou estudando essa empresa. E depois disso, falar, olha, o trabalho que eu apresentei foi esse. Tem alguma oportunidade de estágio aqui dentro? Porque aquela empresa vai olhar para aquele estagiário de uma outra forma, de uma outra maneira. Isso, na década de 70, década de 80, eu considerava até um pouco mais fácil. Porque não tinha o boom da internet, não tinha banda larga, não tinha um monte de coisa. 2015, ainda acessível isso? Ainda é palpável? Principalmente por causa da internet. Na internet você consegue chegar a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. As pessoas respondem e-mails, o saque das empresas funciona. Só que as pessoas não acreditam nisso. Falta ousadia, falta atitude, falta criatividade. É isso que falta para o profissional de hoje, principalmente para o jovem profissional. Na verdade, você ter uma faculdade, independente de qual faculdade que seja, isso não significa que você vai se tornar um bom profissional. E além disso, cada vez mais no Brasil criam-se oportunidades para poder você empreender. Oportunidades para você empreender, como por exemplo, créditos financeiros para você empreender, como por exemplo, hoje você tem crowdfunding, que são sites que fazem com que você tenha determinado tipo de projeto, as pessoas apostem dinheiro naquele projeto. Então, ainda que não seja nas empresas a tua fonte de renda, a tua forma de trabalho, você pode fazer isso através da sua própria atividade profissional, empreendendo.
criando a própria atividade como autônomo e depois desenvolvendo uma empresa em cima daquilo que você faz. Bom, você falando com relação a você buscar uma vaga, a você ir correr atrás de fato do seu sonho, que as pessoas hoje estão mais de braço cruzado, o que eu devo levar em consideração na escolha de uma vaga para emprego? Porque ninguém quer ficar desempregado, também sejamos sinceros. Todo mundo quer ter um emprego porque, mal ou bem, a gente tem contas a pagar. E elas chegam todo mês. E muitas pessoas acabam tomando as decisões erradas. E eu não falo, às vezes, nem decisões erradas. Eu falo que elas acabam tomando decisões por aquilo que elas acreditam. No sentido, eu preciso desse dinheiro porque eu tenho que pagar uma conta, eu preciso terminar minha faculdade. E acabam, às vezes, indo para um emprego que não gostariam, acabam ganhando salário talvez até inferior, mas só para dizer que tem emprego. O que o cidadão hoje, o que o indivíduo deve levar em consideração na escolha de uma vaga? Bom, muito se fala em fé. Muitas pessoas têm inúmeras religiões que falam em fé. Fé nada mais é do que acreditar em algo. Sim. E na verdade, às vezes, as pessoas falam muito de fé, mas não praticam a própria fé. O que é praticar a própria fé? É você colocar um objetivo na sua frente e olhar para todos os obstáculos que fazem parte da conquista daquele objetivo e não se deixar abater. Na verdade, é subir nos altos e baixos da vida e continuar indo em direção àquele objetivo. Você falou uma coisa interessante que é o seguinte: todo mundo quer ter um emprego, mas será que todo mundo quer trabalhar? Porque quando você fala assim, eu preciso de dinheiro para pagar uma conta, você pode fazer isso de inúmeras formas. Por exemplo, tem pessoas que no meio da rua colocam um mate e vendem. A lucratividade é de 150% em cima daquilo. Tem pessoas que pegam um saquinho de pipoca e começam a vender a lucratividade de 120% em cima de cada saquinho de pipoca que a pessoa vende. Só que muitas pessoas não querem se esforçar. Simplesmente querem um emprego porque é mais fácil, porque tem carteira assinada. E às vezes começam a trabalhar e nos primeiros 15 dias se esforçam, mas depois daqueles 15 dias as pessoas começam a entrar nas próprias crenças e terminar com a sua própria fé, que é o seguinte: estou trabalhando aqui, mas a empresa está me explorando muito. Estou trabalhando aqui, mas não é isso que eu quero. Ela entra no ciclo vicioso? Entra num ciclo vicioso. É um ciclo vicioso decrescente. Por quê? Porque se a gente não se autovaloriza, a gente não trabalha no máximo que a gente pode trabalhar. E a gente não trabalhando no máximo que a gente pode trabalhar, as pessoas que estão ao nosso redor estão nos observando. E são essas mesmas pessoas que podem indicar ou não a gente para uma nova oportunidade profissional. Então, concluindo aqui essa coisa de objetivos, de vontade, na verdade a vontade ela é movida pela fé. Então, se a gente não sabe o que a gente quer, a gente começa a ir ao vento. O Aristóteles falava isso: nenhum vento é bom para quem não sabe para onde ir. Então as pessoas às vezes não definem efetivamente o que elas querem e elas simplesmente se perdem na primeira oportunidade que acham. Na verdade, as oportunidades são muito escassas na nossa vida. E às vezes as grandes oportunidades, quando elas pintam na nossa vida, quando a gente tem ali o grande desejo de abraçar, às vezes a gente não está preparado para poder abraçar essa oportunidade. Mohan falava muito sobre a teoria dos olimpianos, no sentido que as pessoas se baseavam muito em famosos, em artistas, em estilos de vida, em aparências, para sobreviver e para ter aquilo. Diogo, em que momento eu, como indivíduo, vou conseguir separar o que eu realmente quero daquilo que eu sonho em ter? No sentido de o que vai ser de fato, o que vai existir para mim, o que é possível para mim e o que está praticamente impossível de acontecer. Na verdade, o que acontece é o seguinte: existe uma falta de valorização do ser e uma grande valorização do ter. Só que a sociedade do espetáculo, bem-vindo. A sociedade do espetáculo, o mundo das celebridades, onde a pessoa aparece na televisão ou aparece em qualquer lugar e é fotografada e aquela pessoa tem determinado brinco e as outras pessoas vão comprar aquele brinco porque é daquela pessoa. Sim. Não porque aquele brinco é bonito ou aquela pessoa quer, mas elas estão sendo influenciadas. E no emprego, por exemplo, eu vejo um cara na televisão, o cara é demais, eu quero ser igual a ele, mas eu ao mesmo tempo não quero ser igual a ele. Como que eu sei separar isso? Na verdade, a gente se inspirar através de uma pessoa que é bem-sucedida ou que é referência na nossa área, isso é extremamente positivo. Mas além da gente se inspirar naquela pessoa, a gente tem que se identificar com as nossas limitações e com os nossos desejos. E isso é o ser. A consequência exata do sucesso é ser, fazer e ter.
Eu sou quem eu sou, por isso eu faço aquilo que eu acredito e que tem a ver com a minha personalidade. Como consequência, eu gero dinheiro, eu tenho bens e assim por diante. Então, é uma consequência natural. Então, eu sou quem eu sou, faço o que eu acredito e tenho como consequência disso tudo. É uma consequência natural que todos deveríamos fazer. Só que, geralmente, na nossa vida, a gente, pela ansiedade, pelo imediatismo, a gente sai do ser, sai do fazer e vai direto no ter. E a maioria das pessoas que no dia a dia são entrevistadas, você pergunta o que você pretende fazer aqui na empresa. Olha, eu quero ter um salário tal para poder sustentar meu filho. Na verdade, a pessoa não está vendo se aquilo tem conexão com o próprio ser e nem está se dedicando a fazer aquilo que realmente gosta de fazer e que vai se dedicar a fazer. E quando a pessoa foca única e exclusivamente no ter, o ter, da mesma maneira que vem, ele vai. O ser não. O ser é concreto, é uma identidade. Até porque a sociedade da aparência está em constante mudança, né? Você acaba tendo novos ícones. Exatamente. Os bens mudam, os bairros mudam. As celebridades mudam. As celebridades mudam, tudo muda. Então, para você aí de casa que não quer correr esse risco, preste atenção no que o Diogo está falando, de você passar a ser, fazer e, por fim, ter. Hoje eu recebi o Diogo Hudson aqui no nosso cotidiano. O Diogo vai voltar aqui no nosso programa com os temas, Diogo, que o pessoal de casa vai escolher pelo comunicação@redengt.com.br. Diga o seu nome, a cidade onde está falando, coloque o nome do nosso profissional e diga o que você tem de dúvida para ele voltar aqui para o nosso programa. Diogo, telefone, contato, e-mail, site, tudo. Legal. Bom, o meu site é www.diogohudson.com.br www.diogohudson.com.br. Quem quiser também entrar em contato com a gente, pode ligar no telefone 21 2524 5436. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que todos aí em casa possam aí ter esclarecido algumas dúvidas e principalmente criado consciência nas nossas decisões, porque aquilo que a gente escolhe hoje pode perpetuar na nossa vida nos próximos anos. Então, tome cuidado com as suas decisões e foque naquilo que você quer e comece a gostar daquilo que você faz. Respeite seus talentos, respeite as suas virtudes. A gente fica por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. Até a nossa próxima edição. Fica a programação da NGT.